algo gigante e genioso, ok? Com 16, 17 anos eu incomodava minha mãe e falava: ô mãe, pobre eu já sei como é que é eu faço para ser, como é que eu faço para ter um pouco mais de grana, como é que eu faço para aprender a ganhar grana mesmo, eu quero ser rico, eu quero, não, na época eu nem sabia que eu queria ser rico, na época eu só sabia que eu não queria ter dificuldades. Minha mãe, como a sua mãe possivelmente deu o mesmo conselho, falou: filho, vai lá, estuda para ser alguém nessa vida. Com 16, 17 anos eu 17 anos eu 16, 17 anos eu incomodava minha mãe. Eu incomodava minha mãe. 7 anos eu incomodava minha mãe. 7 anos eu incomodava minha mãe. 7 anos eu incomodava. 7 anos eu incomodava. 7 anos eu incomodava. Eu incomodava minha mãe. 7 anos eu 7 anos eu 7 anos eu incomodava. Eu incomodava minha mãe. Eu incomodava. 7 anos eu incomodava minha mãe. 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 17 anos eu incomodava minha mãe e falava: 7 anos eu incomodava minha mãe. 7 anos eu incomodava minha mãe e falava: ô mãe, pobre eu já sei como é que é eu faço para ser, como é que eu faço para ser, como é que eu faço para ter, eu faço para ser, como é que eu faço para ter um pouco mais de grana, para ser, como é que é, como é que eu faço para ser, como é que é, como é que eu, como é que é, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que é, como é que eu faço para ter um pouco mais de grana, como é que é, como é que eu faço para ter, eu sei como é que é, como é que eu faço. Sei como é que é, como é que eu faço para ter um pouco mais de grana, como é que eu faço para aprender a ganhar, para aprender a ganhar grana, aprender a ganhar grana mesmo, aprender a ganhar, aprender a ganhar grana mesmo, eu quero ser rico, eu quero, não, na época eu nem sabia que eu queria ser rico, na época aprender a ganhar grana mesmo, eu quero ser rico, eu quero, não, na época eu nem sabia que eu queria ser rico, na época, grana mesmo, eu quero ser rico, eu quero, não, na época eu nem sabia que eu queria ser rico, na época, ganhar grana mesmo, eu quero ser rico, eu quero ganhar grana mesmo, eu quero ser rico, eu quero, não, ganhar grana mesmo, eu quero ser rico, grana mesmo, eu quero ser rico, eu quero, não, na época eu nem sabia que eu queria ser rico, na época eu nem sabia que eu queria ser rico, sabia que eu não queria grana mesmo, na época eu nem sabia que eu queria aprender a ganhar grana mesmo, na época eu nem sabia que eu queria ser grana mesmo, na época eu nem grana mesmo, na época eu nem sabia que eu queria ser rico, na época eu só sabia que eu não queria ter dificuldades. Minha mãe, como a sua mãe possivelmente deu o mesmo conselho, possivelmente deu o mesmo conselho, mãe possivelmente deu o mesmo conselho, mãe possivelmente deu o mesmo, tua mãe possivelmente deu o mesmo conselho, possivelmente deu eu tinha possivelmente deu o mesmo conselho, eu tinha minha mãe possivelmente deu o mesmo conselho, possivelmente deu o mesmo conselho, a mãe possivelmente deu o mesmo, possivelmente deu o mesmo conselho, possivelmente deu o mesmo conselho,
Possivelmente deu o mesmo conselho. 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 E falou: filho, vai lá, estuda para ser alguém nessa vida. Com 16, 17 anos. Com 16, 17 anos eu incomodava minha mãe e falava: ô mãe, pobre eu já sei como é que é. Como é que eu faço para ser, como é que eu faço para ter um pouco mais de grana? Como é que eu faço para aprender a ganhar grana mesmo? Eu quero. Com 16, 17 anos eu incomodava minha mãe e falava: ô mãe, pobre eu já sei como é que é. Como é que eu faço para ser, como é que eu faço para ter um pouco mais de grana? Como é que eu faço para aprender a ganhar grana mesmo? Eu quero ser rico, eu quero não, na época eu nem sabia que eu queria ser rico, na época eu só sabia que eu não queria ter dificuldades. Minha mãe, como a sua mãe possivelmente deu o mesmo conselho, falou: filho, vai lá, estuda para ser alguém nessa vida. Com 16, 17 anos eu incomodava minha mãe e falava: ô mãe, pobre eu já sei como é que é. Como é que eu faço para ter um pouco mais de grana? Como é que eu faço para aprender a ganhar grana mesmo? Na época eu nem sabia que eu queria ser rico, na época eu só sabia que eu não queria ter dificuldades. Minha mãe, como a sua mãe possivelmente deu o mesmo conselho, falou: filho, vai lá, estuda para ser alguém nessa vida.